Destaque Rural Notícias. Vamos então agora trazer as informações de economia do dia, hoje, quarta-feira, dia 3 de julho de 2019. Eu começo trazendo aqui um dado que foi divulgado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que fala sobre o medo do desemprego que aumenta e também a satisfação com a vida diminui. Importante que essa informação da satisfação com a vida, ela pode afetar o consumo, por isso mesmo que a CNI, Confederação Nacional da Indústria, traz esse dado de satisfação com a vida. Então vamos aos números aqui. O medo do desemprego, então, o índice cresceu 2,3 pontos em relação a abril e alcançou 59,3 pontos no mês de junho. É um indicador que está acima da média histórica, que é de 49,9 pontos, mas está 8,6 pontos menor do que o registrado em junho do ano passado. E segundo a CNI, o medo do desemprego vem aumentando desde dezembro do ano passado, quando atingiu o valor mínimo dos últimos 5 anos. Essa situação para a CNI está um pouco melhor do que há um ano atrás, mas ainda assim tem uma certa frustração com o mercado de trabalho, que na verdade está refletindo o fraco desempenho da economia. Em relação então à frustração dos brasileiros nesses primeiros meses de 2019, aparecendo aí nesse índice de satisfação com a vida, o indicador caiu 0,5 ponto na comparação com abril, ficou em 67,4 pontos em junho, abaixo da média histórica de 69,6 e está 2,6 pontos acima do verificado em junho de 2018. E olha só, alguns dados importantes. A queda na satisfação com a vida é maior entre as pessoas que têm curso superior. Neste extrato da população, segundo a pesquisa, o índice caiu de 71,4 pontos em abril para 68,6 pontos no mês de junho. Também temos dados aqui que foram divulgados hoje, só que daí pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o índice que mede a variação dos preços dos produtos na porta das saídas das fábricas, que é o IPP, Índice de Preços ao Produtor. A inflação foi de 1,43% no mês de maio. A taxa é superior ao que foi observado em abril, mas ficou abaixo do que foi em maio do ano passado, que ficou em 2,55%. O IPP, então, acumula taxas de inflação de 3,99% no ano e 7,36% em 12 meses. Vamos agora falar, então, de previdência. Olha, você sabe que hoje, durante todo o dia, hoje de manhã, desde ontem começou a se falar, então, que hoje seria feito a leitura dos ajustes ao parecer do relator Samuel Moreira, o relator da reforma da Previdência. O presidente da comissão especial que analisa a reforma, deputado Marcelo Ramos, é que disse que a leitura ocorreria ainda nesta quarta-feira. Segundo Ramos, que tinha convocado a comissão aí para 1h da tarde, pediu mais tempo com o objetivo de promover uns chamados ajustes finos para que então sejam feitos ajustes no texto e aí a reunião não começou em função disso. Ele ainda afirmou que vai interromper os trabalhos da comissão assim que for iniciada a ordem do dia na sessão conjunta do Congresso para retomar na sequência. Essa demora, disse ele, é para dar segurança e garantia que o texto vai ser aprovado. Olha, sobre esse assunto, o parecer do deputado Samuel Moreira, relator da reforma na comissão especial, deverá ter uma terceira versão. Inclusive, alguns deputados, alguns setores do mercado também têm trabalhado com essa questão e, com isso, a votação do mérito da proposta não deveria mais ser feita nesta quarta-feira. Existe essa opção também, surgir aí uma terceira versão e a votação, a leitura ficaria para um outro dia. Moreira tem sido pressionado por deputados para mudar o parecer apresentado ontem, porque parlamentares querem que hajam mudanças, como, por exemplo, retirar do texto dele, quaisquer referências a estados e municípios fazerem as suas respectivas reformas da Previdência. Também, deputados ficaram incomodados com menções aos entes federativos terem permanecido na reforma, mesmo com Moreira tendo retirado a parte constitucional da reforma em relação aos estados e municípios. E tem um outro impasse que é sobre demandas apresentadas por policiais vinculados à União para terem regras mais favoráveis para aposentadorias não contempladas no parecer do relator. E olha, em relação a isso também, tem a questão de quanto será ainda a economia com a reforma da Previdência. Lembra que há um tempo a gente comentava aqui, de que desagradou o governo, desagradou alguns setores,
que essa reforma, né, como estavam alguns textos, estavam prevendo aí entre 700 e 900 bilhões de reais de economia, só que o governo, com o texto enviado para o Congresso, estava prevendo mais de 1,2 trilhões de economia. O fim da isenção da contribuição previdenciária a exportadores rurais permitiria, então, a economia com a reforma acima de 1 trilhão em 10 anos. O relator da proposta, né, diz que o impacto fiscal corresponderia a 1,074 trilhão no período. Essa estimativa inclui a redução de despesas e aumento de receitas, só que por meio de alta de tributos e fim de isenções. E esse assunto também, né, mereceu bastante críticas, inclusive aí de outros setores, né, da economia, do setor produtivo. A proposta original, como eu disse, enviada pelo governo, previa uma economia de 1 trilhão 236 bilhões de reais em uma década, mas não tinha elevação de receitas. Então, para compensar, né, o que foi perdido ali da proposta original, tinha essa proposta de aumentar receitas, de diminuir isenções, só que aí tem mais discussões em torno desses assuntos. Vamos ver como é que foi o índice Bovespa hoje. O principal índice da Bolsa Paulista encerrou em alta, reflete o cenário internacional mais positivo. Os investidores estão monitorando, então, justamente esse assunto, né, o avanço da tramitação da reforma da Previdência. O índice subiu 1,43% a 102.044 pontos. O volume financeiro da sessão, 14,2 bilhões de reais. Vamos ver então como é que ficou aqui um prévio do dólar, 13,82, queda de 0,5%. Essas as informações de economia de hoje, então, do Destaque Rural Notícias. Até amanhã. Destaque Rural Notícias.